Hoje quero falar para vocês sobre o livro Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina. Ele foi escrito pela Silvia Ortoff e ilustrado pelo André Sandoval. Antes de falar do livro, eu queria falar um pouquinho da Silvia Ortoff. Ela foi uma escritora muito brincalhona no seu texto, né? Quer dizer, o texto da Silvia, ela traz a linguagem coloquial, a oralidade para os seus textos, isso é muito interessante. Ela foi atriz, ela estudou teatro em Paris, ela foi atriz. Esse livro, ele é um texto teatral, apesar de não ter uma estrutura de descrição teatral, mas ele traz os elementos da fala dos personagens. Essa característica lúdica no texto da Silvia é muito interessante. Ela é sempre lembrada, por isso a personalidade dela, se você vai escutar um pouquinho, ler o que as pessoas dizem sobre ela, é sempre de uma pessoa alegre, divertida. O André Sandoval, ilustrador, ele já ilustrou livros da Ana Maria Machado, ele tem uma formação em arquitetura e urbanismo. Então, é interessante a gente conhecer o que está por trás dessa ilustração. Quando você olhar as ilustrações do Andrés, ele é bastante não figurativo, né? Você precisa olhar com atenção e tentar entender o que ele está querendo dizer com aquela imagem. Esse livro, então, ele está indicado para o 4º e 5º ano do ensino fundamental, aquele leitor que já tem uma intimidade com o texto, né? Tem alguma autonomia. Essa estrutura de teatro, ela é bacana para a dinâmica da sala de aula da leitura. Se você não tiver a condição de ter um livro para cada aluno, mas que o livro circule e cada aluno possa ler um personagem, né? Você pode escolher um grupo de alunos, ou eles se oferecem, ou então pode circular sem responsabilidade por cada personagem. Essa criança que está no 4º e 5º ano, ela já pode mostrar para a criança, quer dizer, estruturas diferentes no texto, né? Quer dizer, além daquela questão narrativa que a gente já está mais acostumado, quando ela pode brincar, a partir do momento que você vai se apropriando da língua, da regra da língua, você pode brincar com ela. Zé Vagão da Roda Fina e sua mãe Leopoldina. Barulho de trem, apitos, aparece a dona Estação. Bom dia, minha gente, vamos todos viajar? Quem quiser viver contente, venha logo embarcar. A locomotiva. Minha vida é viajar, sobe, desce, sobe pelo caminho de trem. Meu nome é Leopoldina, locomotiva faceira, sou a senhora primeira dama do trem. Pi! Minha vida é sofrida, triste sorte, triste sina. Vou puxando pelo mundo esse meu filho menino, que não quer saber de nada. Vive de roda enguiçada, Zé Vagão da Roda Fina. E o Zé Vagão fala mole. Mãe, minha roda está doendo. A rosca está apertada. Minha junta está cansada. Eu não gosto da estrada. Puf, 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 puf. E quer dizer, você vê que nessa brincadeira dela de dar um tom para cada um, de trazer elementos da oralidade, da linguagem coloquial, isso é bacana para essa criança que já está com autonomia, já está escrevendo e lendo, para ela poder começar a conhecer essa coisa mais solta que a língua também pode trazer. Uma coisa interessante também no texto da Silvia é que ela tem bruxas, né? Que ela tem uma bruxa que transforma numa jabuticabeira. Mas só que bruxa para ela não é um personagem mau, é alguém que traz o questionamento, né? Alguém que traz o inconformismo, né? Aquela que está sempre dando uma cutucada na situação. A sugestão no manual que acompanha o livro, a gente chama de janelas de leitura. Então, tem a sugestão antes, durante e depois. Antes, é muito importante você sensibilizar o aluno para o tema. E antes, eu sugiro que você esteja sensível ao tema, que você conheça o livro, que você conheça o autor, que você conheça o ilustrador, para você ter repertório para conversar com as crianças, né? Saber onde parar, onde continuar, fazer alguma interferência, ocorrer o texto direto. Esse antes, na sensibilização da criança, é interessante você falar do autor, falar do ilustrador, mostrar que é uma marca estética na linguagem, quer dizer, essa linguagem, essa palavra que tem som, que tem brincadeira, que ela pode inventar,
mas sem com isso desestruturar e perder o sentido da palavra, né? Mostrar essa flexibilidade. Outra questão nesse texto que é interessante chamar a atenção é esse texto que a gente chama de secundário, quando descreve os personagens, descreve o cenário, quer dizer, você tem uma outra estrutura do que em geral a gente costuma apresentar para as crianças, né? O texto com gênero teatro, ele é muito bacana para você mostrar essa mobilidade na estrutura textual para quem está já que já sabe ler e escrever com alguma autonomia. Como ele é um texto que tem muita informação, ele fala do cenário, ele comenta o cenário, ele comenta os personagens. É interessante você não ir direto, né? Quer dizer, você lê uma parte, faz o livro circular, essa sugestão que a gente está dando. Depois da leitura, é bacana você dar uma olhada com calma na ilustração. Ela traz um diálogo interessante com o texto, né? O que será que ele está querendo dizer depois que você lê o texto? Deixa eu mostrar mais uma aqui. O que ele está querendo dizer para a gente das palavras da Silva? Como é que ele está dialogando com isso? Então, é interessante, se a gente pensar um pouquinho que você pode, do trabalho do André, levar as artes plásticas, né? Conhecer pintores, ilustradores que retratam o que eles estão vendo de uma maneira figurativa, né? Que está ali bem representada, aquela é a bola, aquele é o vaso, ou alguém que faz essa representação de uma outra maneira. Então, você pode estar aí trazendo a questão da interdisciplinaridade com artes. A partir do trabalho do André, mostrar outros ilustradores, outros artistas plásticos que têm maneiras diferentes de representar o que eles estão vendo, o que eles estão sentindo. Outra sugestão que a gente pode fazer, porque num dos pedaços do texto, né, como a gente está falando de uma locomotiva, o texto, na história do Zé Vagão, é uma estação, a locomotiva, né? Então, ela remete a gente a um meio de transporte, que é o trem. Durante o diálogo do texto, eles falam do transporte de atração animal, eles falam do trem movido a carvão, enfim. Então, eles dão aí para o professor uma possibilidade de trazer um olhar dentro da disciplina de história, né, do que dos transportes ao longo do tempo, como é que isso foi evoluindo, como é que é hoje. Você pode também fazer um trânsito matemática, né? O tempo que você leva para ir de um lugar a outro, de cavalo, de bicicleta, aí depende do teu município, depende de como as crianças, quanto tempo que a criança demora a chegar na escola, como é que ela vai, quais são os meios de transporte que ela usa. Trazendo também a ideia de história, alguma coisa interessante que a gente já pode trazer são os personagens da história. Leopoldina, que foi a princesa, mulher de Dom Pedro I, ela no Brasil ela é usada, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro ela é o nome de uma estação que está em desuso, mas foi uma estação de trem. Tem uma cidade, se não me engano, no Maranhão, chamada Leopoldina. Enfim, Leopoldina é um nome que está no nosso cotidiano e que remete a um personagem. Então, você pode brincar com isso, estudando a história, não necessariamente ensinando a história colonial do Brasil, mas trazendo esses personagens que em algum momento trazem. É interessante porque a Leopoldina foi uma personagem mulher, né? Hoje em dia a gente está discutindo muito essa força do feminino, você trazer essa personagem que fez parte da história e é uma personagem desse livro que a gente está apresentando para vocês. Como é teatro, eu acho que a gente não deveria passar em branco a possibilidade das crianças se motivarem a montar uma peça. Aproveitar essa possibilidade do coletivo, do encontro, das interpretações, fazer uma releitura desse texto e as crianças criarem uma outra forma. Você está aí possibilitando alguma coisa que está prevista no currículo, que é você apresentar as relações entre as linguagens, as possibilidades que uma ideia que vem escrita, ela pode ser traduzida em imagem, ela pode ser traduzida ou refeita conversando com outras formas de linguagem.